Bom dia, bom dia. Essa é a primeira tiragem coletiva do canal Imperacris. Sejam muito bem-vindos. Como que funciona a tiragem coletiva? Vocês escolhem um desses montinhos, né? Ou o montinho da água, ou o montinho do sal, ou o montinho das ervas. E eu vou abrir, né, as cartas e vou explicar qual é a mensagem para o dia. Ah, mas o montinho que eu escolhi não deu a mensagem que eu gostaria, né? Ou que se aplica na minha situação. Bom, isso infelizmente às vezes acontece na tiragem coletiva, porque a tiragem coletiva pega a questão principal de um grupo de pessoas, né? É uma orientação que eles dão para um grupo de pessoas. Mas ainda assim a gente consegue aproveitar um pouco do que foi dito, serve pelo menos de conselho ou de entendimento, né, de questões próximas a essa, tá bom? Então a gente tem aqui o montinho da água, a gente tem aqui um montinho do sal e a gente tem aqui um montinho das ervas. Escolha um para vocês que eu vou abrir a tiragem. Lembrando que esse é o primeiro vídeo do canal, tá? Do Imperacris, é um projeto novo, né? A pedidos, alguns consulentes meus, alguns amigos, pediram para que eu fizesse essa tiragem, para ter uma forma, né? De, ao iniciar o dia, ter um conselho, ter uma orientação, saber a vibração daquele dia, né? Saber quais são, como se conectar talvez com o próprio dia, né? Que tipo de vibe o dia vai ter. Então, é, vamos lá? Cartinha da água. É um oráculo, caiu a carta Understanding, que é entendimento em inglês. E caiu essas 3 cartas, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Como tudo que a gente está iniciando, né? A gente tem que ir pegando o manejo das coisas. Então vamos lá. Carta do dia. Orientação do dia, né? Essa é uma carta que fala de franqueza, de celebrações, de alegria, de verdades, de estar com as pessoas que a gente gosta, que faz bem ao nosso coração, que aquece o nosso coração. O que está acontecendo? Palavras duras, palavras não verdadeiras, né? Ventos, tempestades, aquela coisa assim, parece que muda o clima de uma hora para outra. E nem sempre isso é verdadeiro. Às vezes as palavras para machucar são só para machucar, né? Qual o caminho para sair disso? Temos a carta da estrela. O que acontece com a carta da estrela, né? Você vê que ela tem água nos pés, em um pé, e ela tem o outro pé dela na terra, né? Ela tá segura aqui na terra, né? E ela tá olhando para o que ela oferece para a água, né? Água, ele é sentimentos, né? São emoções. Então, qual é o caminho para se resolver essa situação? Olhe para o que você está oferecendo de emoções, né? Olhe para o que você quer oferecer de emoções, entende? Tem as estrelas guiando, ou seja, você consegue acessar, né, a sua espiritualidade, você consegue acessar a sua intuição, você consegue acessar a sua inteligência, né? Mas é preciso que você olhe também para o que você está remexendo de água, para o que você está oferecendo. Essa água aqui, ó, que ela deposita na terra, é uma água em que vai ser de uma certa maneira fértil. Tá vendo as plantinhas, né? Estão nascendo plantinhas, ou seja, ela está fazendo com que a água que está aqui, né? Ela possivelmente enche um vasinho e depois enche o outro, né? E despeja a água na terra. O que que isso significa, né? Em que ela está dando utilidade para aquele sentimento que ela tem. Ou seja, ela não está falando, ao contrário do pajem de espadas, ela não está falando de rompante, ela não está falando sobre tempestade, não está fazendo tempestade num copo d'água,
né? Ela não está falando de coisas que vão e voltam e passam, né? Ela não está em pé de guerra. Ela está observando a como que aquelas palavras e aquelas emoções podem ser aproveitadas, né? Como estão sendo expressadas, ela vai fazer com que sejam aproveitadas na terra, está regando as plantinhas, né, para que elas floresçam. Então, as nossas palavras precisam ter muito cuidado, né? Ou elas destroem ou elas ajudam a construir. Lembrando que a carta que saiu foi o 4 de Paus, que é uma carta de celebrações, de comemorações, de franqueza, de verdade, né? E mantenha-se assim, né? O que for para celebrar, a gente celebra. O que for para comemorar, a gente comemora, mas sempre com a verdade, sempre com a vontade de estar participando daquilo. A gente tem aqui o oráculo, né? Do dia. É uma carta que eu gosto muito, que é o Understanding, que é o entendendo a situação, que também tem a água aqui passando por debaixo e ela está passando em cima de um riozinho, né? E tem esse sol, né, nascendo ali. Então, ou seja, ela está caminhando sobre os sentimentos. É uma carta que fala sobre você entender como você é, né? Quais são os seus sentimentos. Às vezes, muitas vezes, o que falta para a gente cruzar a ponte, né, é que a gente fica preso a sentimentos antigos, mas a gente não entende muito bem quais são os sentimentos que prendem a gente. Então, é preciso que nesse momento, ou pelo menos hoje, você precise atravessar a ponte com a certeza de que você entendeu qual era o sentimento antigo e que você está indo para um sentimento novo. Você está com mais compreensão sobre o que está acontecendo, né? E está indo para uma outra margem que talvez mais segura ou mais próspera ou enfim. A carta do sal. Desculpa, gente. A carta do sal é o oráculo, né? E a tiragem. Bom, qual é o conselho do dia de hoje? Fique alerta para o que você é, né? Você vai receber aí alguns alertas para você se mostrar, né? Verdadeiramente quem é. Tem algumas mudanças acontecendo na sua vida, né? Tem o obstáculo é a roda da fortuna. Então, o que esse obstáculo me diz? Que tem algumas mudanças, algumas finalizações aí de ciclo, alguma coisa aí está sendo transformada. E o que o julgamento fala? Para que você se ressuscite, para que você seja verdadeiramente quem você é. Sabe qual é o caminho? O caminho é ser você mesmo, né? O caminho é você receber esse chamado, né? Por você ser você mesmo. Entende? É hora de você agir por aquilo que você é. Como é que a gente faz isso? A carta que caiu foi o 6 de copas, que é o que o 6 de copas funciona. Como é que é? Ai, gente, desculpa. O 6 de copas, né, como caminho para a gente chegar lá, significa o quê? As nossas memórias afetivas boas, né? É uma criancinha maior oferecendo um jarrinho com um lírio para uma criancinha menor. Há aqui um reconhecimento de honra, de alegria, de infância, de ingenuidade, de pureza. Então, ou seja, qual é o caminho para você ser você mesma dentro dessas mudanças que estão acontecendo? Lembrando. Ai, gente, desculpa. Deixa eu beber um golinho de água. Lembrando daquilo tudo, lembrando dos seus melhores momentos de infância, lembrando daquilo tudo que te traz conforto emocional, daquilo tudo que te traz
memórias, né, suas de infância que te trazem alegria, que te trazem sensação de pertencimento, que te trazem boas sensações, né, de como você foi elogiada naquele dia, de como você recebeu um gesto delicado, né, como dessa menina naquele dia. As delicadezas nossas do dia a dia também cabem aqui, né? Então lembre-se de pessoas que reforçaram coisas positivas em vocês. Lembrem-se de pessoas que mostraram para vocês as suas qualidades, o que você tem de bonito, o que você tem de brilho, tá bom? Para você poder conseguir passar por essas mudanças, você precisa. O julgamento também é uma carta muito positiva, no sentido de que ele diz que ressurgem, né? As coisas sempre ressurgem, há um renascimento aí, e esses renascimentos, eles são sempre vistos como novas oportunidades, né? E para isso é preciso que você se confie em você e se acalante, sabe? Se dê um pouquinho de carinho, se dê um pouquinho de amor com as suas melhores lembranças, tá bom? O oráculo do dia saiu a Grace. Nossa, que legal. Grace, você tem graça, você é filha dos deuses, né, do cosmos, das estrelas. Deixa isso brilhar dentro de você. Se veja como a espiritualidade vê você. Se veja como o universo vê você. E o universo vê você como uma pessoa que tem suas capacidades, que tem as suas qualidades, que é capaz de brilhar também. Você merece brilhar, porque o universo te diz isso. É assim que o universo vê você. Então, bota esse brilho para fora e vai ser feliz, né? Passa por essas transformações, sendo você mesmo, colocando o que há de melhor em você. Como é que a gente lembra o que há de melhor na gente? Com as nossas memórias afetivas de pessoas que nos deram elogios verdadeiros, que apontaram as nossas qualidades, que nos fizeram gestos gentis. Para quem escolheu o montinho da erva, esse é o oráculo, vamos às cartas. Nossa, 3, 10. Né? 10 de espadas, 10 de ouros e 10 de copas. Vamos lá. 3, 10. O que que isso chama? Por que que isso me chama atenção, né? Porque são 3 cartas de finalização de ciclo. E a carta do tarô, do arcano maior de 10, é a carta da roda da fortuna, que é justamente a mudança do ciclo, né? A finalização de um ciclo com o início de um ciclo novo. Então, aí, as pessoas que escolheram a ervinha, né, estão finalizando aí alguma coisa. Seja lá o que for, pode ser no campo emocional, pode ser no campo espiritual, pode ser no campo amoroso, né? Vai ser o que está sendo finalizado, né? Está sendo finalizado para começar uma coisa melhor, para começar um movimento maior de coisas, né? Aquilo que precisava dar frutos já deu, né? E a gente agora precisa plantar novas plantas, novas sementes para dar novos frutos. O que que a gente precisa deixar para trás para que isso aconteça? Exatamente o que deu errado. Seja lá qual for a batalha que se passou, aquilo que deu errado, deixa para trás. Pensa no sol que vai raiando ali, ó, que vai tirando toda essa escuridão. Pensa no novo amanhecer, no novo dia. Ah, mas o erro foi meu, foi dele, foi dela, foi de não sei quem, foi do não sei quê. Não importa mais. Acabou. Deixa para lá. Sabe? Você vai seguir a sua vida plantando aquilo que você quer para o seu futuro. Você vai seguir a sua vida plantando aquilo que você precisa que seja resolvido e que você quer que se manifeste na sua vida, tá? O 10 de ouros, ele diz também muito, né, sobre ter os frutos, né, ter a abundância dos frutos, ou seja,
Quando a gente fica remoendo o que já aconteceu, a gente deixa de plantar o novo. E aí a gente vai secando, secando, secando e deixa de acreditar no amanhã. Por isso eu acho que chegou a carta do 10 de copas como o caminho para se conseguir chegar lá. Como é que a gente se chega lá? Olhando para o futuro, né? Olhando para as coisas boas que ainda vão vir, esse arco-íris aqui, ele representa o quê? Que tem coisas novas para vir, um futuro melhor, né? Que tem situações aí muito mais amorosas, muito mais de celebração, muito mais de alegrias do que é que você está vivendo nesse momento. Veja bem, como é uma tiragem coletiva, eu não posso dizer que o que deixou para trás, né, não há uma interpretação individual no sentido de, mas o que eu deixo para trás é o seguinte, então terminou, terminou, né? Seja o emprego, seja o relacionamento. Não, eu não posso dizer isso. Por quê? Porque é uma tiragem coletiva e isso seria uma resposta individual. As cartas estão dizendo para vocês, nesse momento, seja qual for a situação que hoje te magoa, que hoje te maltrata, que hoje te traz a sensação de estar em apuros, quase que derrotado, tem um sol lá. Olha para o sol que vai nascendo. Olha para o futuro. Aprende com essa situação. O que for, sabe, não fica carregando pedra. Deixa para carregar flores, né? A gente precisa aprender também a deixar para lá aquilo que magoou, não importa, né? Eu tenho razão, me magoou muito tal situação, eu não posso deixar para lá. Deixe para lá a mágoa e passe a trabalhar isso com a razão, sem a emoção, né? Então, o que que é trabalhar a mágoa com a razão? Bom, se me magoou o que que eu posso fazer a respeito disso? Quais são as providências que eu posso tomar, né, para que isso não ocorra de novo, para sarar a minha mágoa? Às vezes a gente fica tentando consertar o outro e esquece de consertar a si mesmo, que é o principal, né, que é o ferido. Então preste atenção naquilo que te fere, mas não para reviver a dor, para ter certeza que um novo dia amanhece. Entende? O que tinha que dar frutos já deu, está na hora de plantar novos frutos, está na hora de começar novas coisas, né? A gente aqui tem o Senhor, que simboliza aquilo que já veio, já deu, já seguiu. E aqui a gente tem a criancinha, olha, dizendo que tem coisa também vindo aí, tem continuidade. A gente segue o caminho, né? A vida segue, o caminho segue. Como é que a gente segue nesse caminho? Olhando para o futuro com amorosidade, olhando para o futuro com a certeza de que novos dias virão, olhando para o futuro com a certeza de que o arco-íris simboliza exatamente isso. Novos dias. É a promessa de um dia melhor, né? É o pote de ouro lá no fundo do arco-íris. São várias, né, lendas aí a respeito do arco-íris, todas elas dizendo que se você passar embaixo do arco-íris, você tem boa sorte, né? Você encontra o mundo das fadas, você encontra os duendes. Se você vê um arco-íris, significa que a tempestade já está passando, e é verdade, né? É o sol depois da chuva que faz o arco-íris. Então, ou seja, a tempestade já está passando. O que que a gente tem que deixar para trás? Aquilo que fere a gente. O que que a gente precisa? Olhar para o futuro com a certeza de que dias melhores virão. O oráculo diz, né? De luz divina, né? E o que que significa luz divina? Olha, é a gente saber que a gente também tem sombras. Mas sabe o que que a gente faz? A gente joga luz nas nossas sombras. O que que isso significa, né? Vou dar um exemplo agora que passou aqui pela minha cabeça. Teimosia ou persistência, né? O lado sombra da persistência é a teimosia, o lado luz da teimosia é a persistência. O que que difere uma coisa da outra? A teimosia é quando eu quero do jeito que eu quero, como eu quero, e na hora que eu quero, né? O que é a persistência? Eu sei que eu vou chegar lá. Eu sei que eu tenho um caminho a cumprir. Nem sempre as coisas vão acontecer como eu espero, né? Mas eu vou continuar no meu caminho para chegar aonde eu quero. Conseguiram entender? Então, quando eu jogo luz
da persistência, em cima da sombra da teimosia, eu tenho, né, a teimosia se desfaz, né, o ego daquela coisa do eu tô certa, do eu preciso que seja exatamente do meu jeito, aquele controle, sai para um entendimento que todo o processo, né, sai para um entendimento de toda a jornada. E continue olhando para a luz, tá vendo? Existe aqui uma pessoinha olhando para a luz, né, dentro desse templo sagrado, né, se conectando com o divino, né, sabendo que ela é luz também do divino, né, e que apesar de ter sombras dentro dela, ela também é luz do divino, né? Então ela sempre vai conseguir botar a luz dela para fora, ela vai sempre conseguir também se livrar daquilo que é sombra dela e expressar o seu melhor, né, o seu brilho, seu raio de luz. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa, é o primeiro vídeo, né? Primeiro vídeo a gente sempre fica assim, meio que sem entender, é meio que perdido assim, né? Entender, sem muito entendimento de como se faz o processo do vídeo, né? E se vocês gostaram aí, por favor, né? Compartilha ou se inscreve no canal. A ideia é que a gente sempre possa deixar aqui um conselho do dia para vocês, tá bom? Um bom dia para vocês, com muita luz, né? É engraçado que todas as três cartas do oráculo caíram dizendo sobre luz, né? Vamos botar aqui? Então, um grupo precisa se entender e se perceber, né? Precisa entender suas próprias emoções, né? E fazer a travessia para uma margem mais segura, compreender o que é apego, o que é coração, o que é sentimento, né? E assim conseguir fazer a travessia. Um grupo precisa entender que é filho das estrelas, que é filho dos cosmos, que é filho da espiritualidade, que é filho do universo e que pode e merece ser feliz nessa vida, se expressando verdadeiramente, genuinamente, assim como o universo enxerga essa pessoa, né? Precisa se olhar aí com um pouco mais de amor, com um pouco mais de acalanto e se mostrar verdadeiramente, né? O outro grupo precisa olhar para a luz interna, né? Precisa olhar para a luz e trazer essa luz para o seu interior e deixar que essa luz entre nas suas sombras, transformar as sombras em luz através da luz divina, tá bom? Muito obrigada, um bom dia para vocês e um beijo, um abraço, tá bom?